E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Onde vocês estiverem aí nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem aí, sabe-se Deus aonde, né? Nesse mundão imenso de Deus, né? Onde você estiver, ó, sinta-se aqui no canal Paulo Dharma 1970, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido aqui no canal, beleza? Você que está aí assistindo esse vídeo, você que está aí no canal Paulo Dharma, muito obrigado por você estar aí, muito obrigado mesmo, beleza? Ou você que estiver aí, sei lá, onde você estiver, no Acre, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Brasília, no Goiás, São Paulo, onde você estiver em São Paulo, onde você estiver fora do Brasil, de repente em Portugal, na Europa em si, né? Porque na Europa aí, na Inglaterra, brasileiros que estiverem nesse mundão de Deus aí, muito obrigado mesmo por você estar assistindo o vídeo do canal Paulo Dharma. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus, né, de jeito nenhum, de forma alguma, a gente consegue fazer alguma coisa. Nós não conseguimos fazer nada sem Deus. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza sempre, sempre na nossa existência, sempre Deus. Beleza? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma, tá aqui no meu Instagram, @PauloDharma1970. Muito obrigado mesmo. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, aperta aí o sininho. Toda semana você vai receber sempre um vídeo novo. Muito obrigado mesmo, tá? Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe o vídeo também, né, para outras pessoas poderem ter acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma. Se você se sentir no seu coração, né, de ajudar o canal, esse é o Pix do canal, beleza? 988-290-76791. Desde já lhe agradeço de coração, tá? Qualquer que você depositar aí no Pix já ajuda bastante o canal aqui pra gente poder estar sempre atrás de materiais, livros. Sempre ajuda a pagar o arroz também, né? Porque sem arroz também fica difícil. Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. A gente volta já depois de passar aqui as letrinhas do canal. 10 segundinhos a gente já volta aqui, beleza? Valeu, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos aí, viu? Valeu! Oi! Voltei, olha eu aqui novamente, valeu? O que movimenta a sua vida, né? O que dá sentido para sua vida? O que faz com que você se levante toda manhã, né? Toda manhã, pega o seu automóvel, pega o seu carro, pega o seu ônibus, né? Nesse trânsito pavoroso que nós temos nas nossas grandes cidades, que faz com que você saia da sua cama quentinha, né? De segunda a sábado, ou muitas vezes de segunda a domingo, hein? Para poder ganhar dinheiro, né? Para poder sobreviver. Qual é o sentido da sua vida? O que te faz, né? Todo dia é Deus no seu coração, que faz com que você faça a obra de Deus, vá lá e busque almas para Jesus. Qual é a sua, né? O que te movimenta? Ou ao contrário, o que te dá desânimo, o que te traz desânimo, te deixa deprimido, sem vontade de sair da sua cama, sem razão para você fazer rigorosamente nada. O que está acontecendo na sua vida? Eu tenho esse livro aqui do Viktor Frankl, que eu já fiz um pequeno vídeo há muitos anos atrás, né, no canal, ó, Em Busca de Sentido, esse livro extraordinário, né, escrito pelo terapeuta, pelo psiquiatra Viktor Frankl, austríaco, né, como Freud, nascido no dia 26 de março de 1905 e falecido dia 2 de setembro de 97, professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena e também professor de logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia. Quer dizer, um homem que passou por campo de concentração no Auschwitz, hein? O Auschwitz, viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial como judeu, foi preso em campo de concentração e lá ele viu todas as atrocidades possíveis e impossíveis, tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer, né? Tudo aquilo que o ser humano faz quando ele tem poder na mão, a política, né? O que é a política da nossa vida, né? Os políticos, quando eles têm poder nas mãos, o que eles são capazes de fazer com a nossa vidinha simples, básica, né? Nosso dia a dia, nossa vida até muitas vezes medíocre, né? Do dia a dia, o que eles são capazes, com o poder ele se instaura e vem ali e te pega. Você mesmo que pode ter passado por algum tipo de situação desse naipe, assim, extrema,
você desempregado, você um ninguém, né? Você se sentindo um ninguém. Como é que isso te faz viver ou não viver, né? Até aqui no livro o Viktor Frankl, né? No pós-fácil aqui, sempre que o escritor e psiquiatra Viktor Frankl costuma perguntar a seus pacientes, aqui na edição de 84, que estão sofrendo muitos tormentos, grandes e pequenos, por que não opta pelo suicídio? É a partir das respostas a essa pergunta que ele encontra frequentemente as linhas centrais da psicoterapia ser usada. Num caso, a pessoa agarra-se ao amor pelos filhos, em outro, há um talento para ser usado, e num terceiro caso, velhas recordações que merecem ser preservadas. Tecer esses débeis filamentos de uma vida arruinada para construir com eles um padrão firme com sentido e responsabilidade, esse é o objetivo e desafio da logoterapia, que foi a terapia criada por ele, né? Depois que ele saiu dos campos de concentração, passou por vários, o principal deles foi justamente o Auschwitz. O que dava sentido? Por que essa pessoa, já que a coisa está tão horrível assim, por que ela não opta pelo suicídio, né? Mas aí ele viu que ele mesmo sentiu na pele o que é o extremo da existência. Ele, que era um psiquiatra jovem, né? Foi pego como judeu para campo de concentração e lá comeu o pão que o diabo amassou mesmo, literalmente. Esse livro eu já li ele em outras oportunidades e eu considero ele tão fundamental quando você achar que está no fundo do poço, né? Quando você considerar que a sua vida realmente não tem nenhum sentido, né? Você, como diz aqui no livro do Samuel Weiner, né? Com a minha razão de viver. Quando você entender que a sua vida ela é importante, mesmo a mais medíocre, mesmo a mais básica, você tem algo a fazer nessa curta existência, né? Algo a realizar, você tem amor por um filho, pela sua esposa, né? Há algo a fazer, algo a realizar. Aí é que quando ele criou a logoterapia foi exatamente para ver assim, por que pessoas, né? Por que pessoas ainda dão sentido para sua vida em algo, entendeu? Daquela ideia do vazio existencial, né? Que eu acredito que esse vazio existencial só é preenchido por Deus, entendeu? É Deus que preenche nosso vazio, essa visão existencialista, né, dos anos 50, essa visão Beckettiana, né, Beckettiana, entendeu? De que não há nada, há um mero niilismo, há algo, só um niilismo, é o nada, né, que é uma visão errônea, né? É um nada absoluto, a gente não tem razão para nada nessa existência tão acachapante que nós vivemos. Tipo, vai passar por um campo de concentração, porque campos de concentração nesse planeta não acabaram lá na Segunda Guerra Mundial, não. Eles existem aí, tem pessoas neste mundo, nesse momento que eu estou aqui fazendo esse vídeo, que estão passando por coisas horríveis, horrendas, cristãos muitas vezes, né, sendo perseguidos aí nesse mundo de meu Deus aí, infinitos aí, passando aí por campo de concentração na China, na Rússia, na Coreia do Norte, até mesmo no Brasil, né? A gente sabe que de repente eu não estou sabendo, mas vai que, né? Vai que tem um campo de concentração aí, né? Aí ele usa até uma frase aqui que é do Nietzsche, né? Que é o quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Se você tem razões para viver, né? Você tem uma razão para viver, né? Você tem uma razão para viver. As coisas se tornam até mais simples, mesmo na situação mais extrema possível. Ó, ele vai começar o livro aqui quando ele foi preso no campo de concentração, quando ele caiu no campo de concentração de Auschwitz, né? Ó, seleção ativa e passiva. Já começa bem, né? Ó, o não iniciado que olha de fora, se nunca ter estado num campo de concentração, geralmente tem uma ideia errada da situação no campo desses. Imagina a vida lá dentro de modo sentimental, simplifica a realidade e não tem a menor ideia da feroz luta pela existência. Mesmo entre os próprios prisioneiros e justamente nos campos menores, é violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses,
sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Suponhamos, por exemplo, que seja iminente um transporte para levar certo número de internados para outro campo de concentração, segundo a versão oficial, mas há boas razões para supor que o destino seja a câmara de gás, porque o transporte de pessoas doentes e fracas representa uma seleção dos prisioneiros incapacitados de trabalhar, que deverão ser dizimados num campo maior, equipado com câmaras de gás e crematório. É neste momento que estoura a guerra de todos contra todos, ou melhor, de uns grupos e panelinhas contra outros. Cada qual procura proteger-se a si mesmo ou os que lhe são chegados, pô-los a salvo do transporte, requisitá-los no último momento da lista de transporte. Um fato está claro para todos: para que aquele que for salvo dessa maneira, outro terá que entrar na lista. Afinal de contas, o que importa é o número. O transporte terá de ser completado com determinado número de prisioneiros. Cada qual então representa pura e simplesmente uma cifra, pois na lista constam apenas os números dos prisioneiros. Afinal de contas, é preciso considerar que em Auschwitz, por exemplo, quando um prisioneiro passa pela recepção, ele é despojado de todos os haveres e assim também acaba ficando sem nenhum documento, de modo que quem quiser pode simplesmente adotar um nome qualquer, alegar outra profissão, etc. Não são poucos os que apelam para este truque por diversas razões. A única coisa que não dá margem a dúvidas e que interessa aos funcionários do campo de concentração é o número do prisioneiro, geralmente tatuado no braço, no corpo. Nenhum vigia ou supervisor tem a ideia de exigir que o prisioneiro se identifique pelo nome quando quer denunciá-lo, o que geralmente acontece por alegação de preguiça. Simplesmente verifica o número que todo prisioneiro precisa usar, costurado em determinado ponto da calça, do casaco e da capa, e o anota, ocorrência muito temida por suas consequências. É o ser humano. Imagina no Brasil, hein? Imagina no Brasil. Imaginem, né? A situação aqui, quer dizer, o amigo do amigo, aquele que não tem amigo nenhum, aquele que não tem peixada em algum serviço público aí, em alguma repartição, amigo, né? Aquelas coisas que a gente conhece de Brasil. Imagina a situação. O número do Victor Frankl era 119.104. O número do prisioneiro, ó. Aqui, ó. Era esse número que ele tinha no campo de concentração, que ele morreu tatuado no braço, né? Ele morreu tatuado com esse número, até a morte, né? Aí ele vai contar na recepção no campo de concentração como foi a estação ferroviária de Auschwitz, né? A primeira seleção, que vai ter os doentes, os doentes, né? O sujeito chega com tosse, o sujeito chega tossindo, já a coisa já ficava feia para o indivíduo, né? Ele, assim, você tinha aquela ilusão, de que você ia, chego lá doente e vou lá para a enfermaria, vou ficar lá sendo cuidado. Aquela ideia assim, poxa, eu vou ter que trabalhar, pegar no pesado mesmo. Eu, por exemplo, que nunca peguei em picareta para quebrar chão, né? Para quebrar gelo congelado, né? Na última, aquela. Você é um psiquiatra, um médico que, poxa, nunca capinou um terreno, como diz, nunca carpiu um terreno, colocado, poxa, você, a primeira coisa, eu tô doente, né? E esses doentes, no geral, eles iam acabar nos fornos crematórios, né? Esses primeiros, os velhos, né? Os velhos, principalmente. Os doentes, quem fingia doença, tinha aqui a história do dedinho, né? O dedinho do chefe lá, o coronel lá, o dedinho fazendo a separação direita ou esquerda no campo. A desinfecção, quando você seguiu justamente para você, como o trabalhador, né? O trabalhador do campo, ele ia tomar um banho de desinfecção, mas esse banho de desinfecção, muitos até desconfiavam que era o Zyklon B. Aí o indivíduo, quando via aquela água caindo mesmo, poxa, um banho. Você começa a dar valor, né, às coisas mais básicas, né? Aí vai ter aqui a segunda fase, a vida no campo de concentração, apatia, né? O tipo de reação que acabamos de caracterizar, ó. Após o primeiro estágio do choque, o prisioneiro passa para o segundo estágio, a fase de relativa apatia. A pessoa aos poucos vai morrendo interiormente.
Fora as diversas reações emotivas acima descritas, o prisioneiro recém-internado ainda experimenta durante o primeiro período de sua estada no campo outras sensações extremamente torturantes que logo tenta suprimir. Surge sobretudo uma indizível saudade de seus familiares, uma saudade tão ardente que só resta uma sensação a de se consumir. Além disso, há o nojo de toda a fealdade que o cerca, interior e exterior. Assim como a maioria dos seus companheiros, o prisioneiro está vestido em farrapos tais que a seu lado um espantalho teria ares de elegância. Aí ele vai relatando o horror, né, daquele tipo de vida que há ali dentro. Ele vai relatando um ponto por ponto, esses primeiros momentos. A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, tudo isso são características do que designamos de segunda fase dentro das reações psicológicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo também tornam a vítima insensível aos espancamentos diários em quase cada hora. Essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. Isso aqui é um manual. Tirando todas as assim, a questão da logoterapia, etc., também é um manual de sobrevivência, porque você tem que ter na sua biblioteca um manual de sobrevivência, porque a vida, elas com seus altos e baixos, ela vem, muitas vezes te derruba, muitas vezes te prostra, te joga no chão, e você pode cogitar a possibilidade do suicídio. Por isso esse livro, para mim, ele é um manual de sobrevivência. Por exemplo, um dia eu caí no campo de concentração, provavelmente esse livro vai ser um dos que eu mais vou ter em mente. Vou ter mais em mente. Olha, você dá uma dica de filme, né? Quem quer saber, quem quer ter uma visão, né, de como é a Vida é Bela, do Roberto Benigni, entendeu? Que o indivíduo ele usa essa ideia da razão de viver, né? Da razão de viver. Ele vai fazer com que o filho ele simplesmente ele vai salvar o filho, né? Vai salvar o filho exatamente com essa ideia, né? De que ele vai achar o sentido para a vida dele no filho, né? E tem também a esposa. Quer dizer, é logoterapia feroz esse A Vida é Bela. Por isso aqui para mim eu tive que separar. Tô falando, dica de filme, né? Dica de filme necessária também, né? A Vida é Bela, do Roberto Benigni, beleza? Então aqui, ó, vai ter o escárnio, ó. O que mais dói ao ser golpeado é o escárnio. Estamos carregando dormentes longos e pesados sobre os trilhos cobertos de gelo. Se qualquer um de nós cair, há enorme perigo não só para o infeliz, mas também para os companheiros que junto com ele carregam o dormente. Um colega e velho amigo meu tem de nascença uma luxação na coxa. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para pessoas com defeito físico como ele, cada seleção significa morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. A poucos passos do lugar onde esses são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com o perigo de cair e derrubar também os outros. Como ainda não recebi um dormente para carregar, vou automaticamente seu socorro para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacetete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca, sou repreendido e mandado de volta. Mas poucos minutos antes, o mesmo supervisor acabara de me dizer em tom de deboche que nós velhacos não tínhamos espírito de camaradagem. Ai, gente. A apatia como principal sintoma da segunda fase é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz a percepção da realidade. Toda a atenção e, portanto, também os sentimentos se concentram em torno de um único objetivo, pura e simplesmente salvar a vida, a própria e a do outro. Assim se podia ouvir repetidamente os companheiros dizerem quando voltavam do local de trabalho ao campo, à noitinha, numa exclamação bem típica: então, passou mais um dia. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção do absurdo, do que nós seres humanos somos capazes de fazer com o outro, entendeu? O terror, a tirania, né? A tirania. O que um outro com poder é capaz de fazer com você? Se agarra a esse sentido, dá sentido à sua vida, para que quando acontecer você seja uma pessoa forte,
mesmo diante de todas as agruras possíveis. Ó, nos últimos tempos, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada, distribuída uma vez durante o dia e na minúscula ração de pão já mencionada. Além disso, havia o assim chamado extra, que podiam ser 20 gramas de margarina ou uma rodela de linguiça de má qualidade, ou um pedacinho de queijo, ou mel artificial, ou uma colher de geleia, etc., alternando a cada dia. Em termos de calorias, essa alimentação era absolutamente insuficiente, ainda mais considerando o pesado trabalho físico, a exposição a temperaturas abaixo de zero com um agasalho extremamente precário. Pior ainda era a situação dos doentes, que estavam sendo poupados, que podiam ficar deitados na barraca e não precisavam deixar o campo para o trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura no tecido subcutâneo, ficávamos parecendo esqueletos vestidos de pele, dos quais pendiam alguns trapos. Dali para frente, podíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, a musculatura ia definhando. Agora o corpo também não apresentava mais resistência. Morria um atrás do outro na comunidade formada por nosso barracão. Cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria sua própria vez. Afinal, os grandes números de casos observados já permitiam conhecer bem os sintomas, baseados nos quais se podia prever com boa margem de segurança o tempo de vida que ainda restava para alguém. Esse não vai muito longe, esse vai ser o próximo. Falamos antes da natureza obsessiva de pensamentos sobre comida ou sobre certos pratos favoritos, pensamentos que se impõem ao prisioneiro assim que ele dispõe de um pouco de tempo ou espaço em seu consciente. Por isso é de entender que justamente os melhores entre nós esperassem ansiosamente pelo tempo em que pudesse alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente. Não por amor aos pratos saborosos, mas para que finalmente acabasse aquela situação indigna para um ser humano de não se conseguir mais pensar em outra coisa senão comer. A questão da sexualidade, né? A questão aqui, ó. A subnutrição faz com que os instintos que tomam conta do recluso na segunda fase de sua adaptação interior, a vida do campo de concentração, elevem para o primeiro plano de consciência o impulso de alimentação. Provavelmente é também o estado de subnutrição que explica o fato de o instinto sexual, de modo geral, não se manifestar, exceto o efeito de choque inicial. Somente assim é possível compreender aquilo que surpreende o psicólogo neste aquartelamento maciço de homens. Em contraste com a vida em outros alojamentos em massa, quartéis e similares, não ocorre aqui qualquer depravação sexual. E mesmo os sonhos dos prisioneiros quase nunca apresentam conteúdo sexual, ao passo que as tendências inibidas quanto ao objeto, no sentido psicanalítico, ou seja, toda a ânsia de amor do prisioneiro, bem como outros sentimentos, de forma alguma deixam de aparecer em sonhos. Cara, só pensa em comida, meu. Aqui, aí ele vai falar que dois assuntos que graçam um campo de concentração, dois assuntos básicos. São os assuntos mais recorrentes em campo de concentração é política e religião. Política e religião. Aqui ele vai falar, né? A falta de sentimentos do prisioneiro de muitos anos de campo de concentração é precisamente um dos reflexos da desvalorização de tudo aquilo que não serve ao interesse mais primitivo da preservação da vida. Tudo mais necessariamente parece um evidente luxo aos olhos do prisioneiro. Isso dá origem a um retraimento a todas as questões intelectuais e culturais de todos os interesses mais elevados. Quer dizer, por exemplo, se eu cair em campo de concentração, eu só vou pensar em comida, né? Eu só vou pensar em comida, vai ser a coisa que aqui fora aqui fora eu não como cebola, não como pimentão, nem de jeito nenhum. Bota no prato, é uma frescura feroz, mas cai lá. A própria ideia, o próprio extremo mesmo faz com que você vai fazer com que você, né, vá comer coisas que você nunca admitia na sua vida, entendeu? Não vou falar aqui eu sempre brinco com isso, né? Aqui eu tenho o luxo, me dou o luxo de escolher. Numa situação extrema, não. Você come o que te dão. Se você tiver uma cebola inteira, se aquilo vai fazer você viver, vai te dar força para você viver mais um dia, você vai comer ela inteirinha. Alho, você vai comer as cabeças de alho. Você que não tem o hábito aí de comer alho, entendeu? Vai comer carne crua. Muitas vezes chega ao extremo, até no próprio livro, né, ele chega a citar casos de canibalismo. Não estou dizendo
Não estou dizendo nada provavelmente você já deve saber disso. Aquelas ideias de um avião que caiu nos Andes, que as pessoas se comeram a si mesmas, né? Se comeram, elas se devoraram. Mas o que vai movimentar mesmo o campo de concentração, né? Ó, o interesse religioso dos prisioneiros, quando surgia, era o mais ardente que se pode imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam com a vitalidade e profundidade do sentimento religioso. O mais impressionante nesse sentido devem ter sido as preces e os cultos improvisados no campo de algum barracão ou num vagão de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. É nessa hora que Deus ele se manifesta de uma forma... Eu já fiz vários vídeos aqui, como é que é? Prisioneiro, prisioneiro por amor a Cristo, do Brand. Já fiz vídeos aqui de como é o extremo, né? A religião, o cristianismo muitas vezes, ele se coloca com muita força. Quando você perde tudo, você só tem Deus. O próprio Viktor Frankl, num livro, obviamente, né, com fundo de terapia, ele não vai manifestar que o grande vazio existencial das pessoas só pode ser preenchido por Deus. Porque a psicologia, né, a psicologia secular, ela tem esse preconceito contra essa visão de Deus. Mas isso fica explícito aqui, né? Isso fica explícito aqui, porque é onde a gente vai se agarrar no final das contas, é Deus. A gente só tem Deus nessa vida. A gente só tem Deus nessa vida. Não é nada. Ninguém além de Deus que vai preencher esse vazio existencial dentro de nós. E ele vai colocar isso aqui. Muito, né? Ali nas entrelinhas. O tifo exatemático, que atacou, como se sabe, quase todos os reclusos no inverno e na primavera de 45, acarretou grande mortandade entre os doentes extenuados que faziam trabalho forçado, até não poder mais, pessimamente alojados, geralmente sem receber qualquer assistência médica. Alguns dos sintomas dessa doença eram muitíssimo desagradáveis, uma repugnância quase que insuperável por qualquer bocado de comida, o que representava uma ameaça adicional para a vida, e ainda os terríveis delírios. Para escapar deles, fiz o mesmo que muitos outros, procurei manter-me acordado a maior parte da noite, por horas a fio. Aqui, ele vai continuar aqui, né? A política, né, também, né? Vai falar aqui, de um modo geral, prevalece uma espécie de hibernação cultural, como eu te disse, né? No campo de concentração todos discutem política quase sem parar, mesmo que se trate apenas de ouvir sequiosamente os boatos infiltrados e passá-los adiante sobre a situação militar do momento, etc. Como, porém, a maioria deles se contradiz, havendo uma rápida sucessão de boatos incoerentes entre si, eles representam mais uma contribuição para a desgastante guerra de nervos que se processa nas almas dos prisioneiros. O pessoal que teve preso no Brasil aí por conta do dia 8 de janeiro, né? Por conta de manifestações do 8 de janeiro, provavelmente eram isso que eles discutiam lá, né, o tempo todo. Quando nada mais resta, né, é a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria, por tantos poetas cantada, a verdade de que o amor é de certa forma o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Aqui, né, ele vai citar o Cantares de Salomão 8.6, né? Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Ele vai ao monólogo da madrugada, arte no campo de concentração, né? Ele diz que até havia alguns tipos de encenação, alguma música, né, que eles ouviam tocadas à distância, né? Humor no campo de concentração, né? Eles faziam judeu, né? Fazendo piada com a própria situação, a inveja dos presidiários, ou como nos sentíamos quando vimos um grupo de presidiários passando pelo local de trabalho. Ali se revelava flagrantemente a relatividade de qualquer situação de sofrimento. Ocorre que invejávamos esses presidiários por sua vida relativamente regrada, relativamente assegurada, relativamente asseada. Era como melancolia que pensávamos, esses aí podem tomar banho regularmente, eles sem dúvida têm sua escova de dente, sua roupa, né? Sua escova de roupa, seu catre, cada um o seu, sua correspondência mensal. Eles sabiam onde estavam seus familiares e principalmente que estavam com vida. Nós, entretanto, fazia muito tempo que não gozávamos mais desses privilégios.
Felicidade é ser poupado diante de uma situação extrema. Você, cada dia é uma, cada dia você viver dia a dia, ou às vezes nem isso. Quer dizer, um dia de 24 horas. Imagina o tamanho de você acordar de madrugada naquele frio horroroso, você com sapato, você praticamente sem sapato, sapato rasgado, com uma bota, um tamanco, né? Um tamanco, as suas calças totalmente rasgadas, desgastadas, no frio, com seu pé inchado. Você saber que você tem que andar quilômetros, e com a ameaça da morte bem do seu lado, bem ali do seu lado. Ó, quem não vivenciou pessoalmente a situação reinante no campo de concentração não faz a menor ideia da radical insignificância que se reduz o valor da vida do indivíduo ali internado. A pessoa com isso perde a sensibilidade e no máximo ainda se dava conta desse desprezo pela existência de indivíduos humanos quando se organizavam transportes de enfermos. Os destinados para o transporte, aqueles corpos consumidos eram simplesmente jogados em cima de carretas de 2 rodas, puxadas então pelos próprios prisioneiros quilômetros a fio em plena nevasca. Se alguém já estava morto, tinha que ir junto a si mesmo. A lista tinha que conferir. A lista é o principal, a pessoa somente importa na medida em que tem um número de prisioneiro representado literalmente apenas um número. Viva ou morta não vem ao caso. A vida do número é irrelevante. O que está por trás desse número que representa essa vida é menos importante ainda. O destino, a história, o nome de uma pessoa. Por exemplo, naquele transporte de doentes em que na qualidade de médico fui transferido de um campo bávaro para outro, havia um jovem companheiro que teria de deixar para trás seu irmão, porque esse não estava na lista. Ficou pedinchando junto ao chefe do campo, até que esse resolveu trocar um que estava na lista, mas queria cair fora no último instante pelo tão amado irmão. Mas a lista precisava ser cumprida, nada mais fácil. O irmão simplesmente adotou o número de prisioneiro, nome e sobrenome do companheiro que ficaria em seu lugar e vice-versa. Pois, como já mencionamos, todos no campo de concentração há muito já não mais possuíam seus documentos e cada um se dava por feliz quando podia considerar propriamente seu nada mais que este seu organismo ainda respirar, apesar de tudo. O resto que ainda pendia sobre a esquálida pele desses semi-esqueletos e farrapos só interessava aos que ficavam para trás. Com olhos clínicos e disfarçada curiosidade, era vistoriado os muçulmanos, né? O apelido que se dava, os muçulmanos, aquelas figuras bem, né, com a barba, e destacados para o transporte a fim de verificar se seus sapatos e suas capas não estavam ainda em estado um pouco melhor que os próprios. Afinal de contas, o seu destino estava selado. Entretanto, para aqueles que podiam ficar e tinham relativas condições de trabalho, valia tudo que servisse para aumentar suas chances de sobrevivência. Sentimentais é que não eram. A perda da sensação de ainda ser sujeito humano é agravada pelo fato de a pessoa no campo de concentração experimentar-se a si mesma, não só como mero objeto do arbítrio da guarda, mas também como objeto e joguete do destino. Eu sempre fora da opinião e costumava dizer que apenas passados 5 ou 10 anos é que a pessoa saberia dizer para que foi útil determinado fato em sua vida. O campo de concentração ensinou-me algo diferente. Muitas vezes já ficamos sabendo 5 ou 10 minutos depois para que algo foi bom. Já em Auschwitz estabeleci um princípio para mim mesmo, cuja validade se revelaria muito cedo e o qual a seguir foi também acolhida pela maioria dos meus companheiros. Quando me perguntavam alguma coisa eu dava uma resposta verdadeira de modo geral, mas sobre aquilo que não era objeto de pergunta eu me calava. Se alguém me perguntava por minha profissão eu lhe respondia médico, mas não fazia menção de ser especialista, a não ser que perguntasse por minha especialidade. Porque ele vai vendo que muitas vezes é melhor ele ficar, né, não aparecer tanto, não se deixar ser visto muitas vezes, ou que alguém preste atenção nele, porque a questão de novo, a gente vai voltar de novo, a questão de sobrevivência. Porque se você, vale tudo para você sobreviver. Vale tudo. Você vai deixar, você vai ser prestado atenção? Para quê? Entendeu? Para quê? Ó, a liberdade interior. Essa tentativa de descrição psicológica e explicação psicopatológica dos traços típicos com que a estada mais demorada no campo de concentração marca a pessoa parece dar a impressão de que, afinal de contas, a alma humana é clara e forçosamente condicionada pelo ambiente.
Na psicologia do campo de concentração é precisamente a vida ali imposta e que constitui um ambiente social todo peculiar que determina ao que parece o comportamento da pessoa. Com razão, se poderão levantar objeções e perguntar: onde fica a liberdade humana? Não haveria ali um mínimo de liberdade espiritual no comportamento, na atitude, de frente às condições ambientais ali encontradas? Será que a pessoa nada mais é que um resultado de múltiplos determinantes e condicionamentos, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? Aquilo que eu tinha dito, né? Ele vai de encontro ao que a psicologia, né? A psicologia secular, ela coloca, né? A ciência, a biologia. Mas óbvio que Deus é algo pertinente, né, na existência, para ele principalmente. Seria a pessoa apenas o produto aleatório de sua constituição física, da sua disposição caracterológica e da sua situação social? E, mais particularmente, será que as reações psíquicas da pessoa a esse ambiente socialmente condicionado do campo de concentração estariam de fato evidenciando que ela não pode fugir às influências dessa forma de existência às quais só foi submetida à força? Precisa ela necessariamente sucumbir a essas influências? Será que ela não pode reagir de outro modo às condições de vida reinantes no campo de concentração? Podemos dar respostas a essa pergunta tanto baseadas na experiência como em caráter fundamental. A experiência da vida no campo de concentração mostrou-nos que a pessoa pode muito bem agir fora do esquema. Há suficientes exemplos, muitos deles heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação e que continua existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação aparentemente absoluta, tanto exterior como interior. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão? E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. A cada dia, a cada hora, no campo de concentração, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior. Uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é a sua característica mais intrínseca, a sua liberdade, e que a induzem, com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico do campo de concentração. Eu sempre gosto de dizer que no Brasil nós vivemos num imenso campo de concentração. As pessoas, elas estão são amorfas, estão aí vivendo, sobrevivendo, né? Comendo carne de rato, achando que é carne de filé mignon, entendeu? Os políticos, eles muitas vezes nos colocam numa situação extrema, nos colocam nessa... a gente nem consegue sair. Você nem consegue sair da sua situação. Você vê uma passagem de ônibus pavorosa, um preço caríssimo, você muitas vezes é achacado por políticos, por pessoas que se dizem poderosas, e você está aí preso, andando nos seus farrapos aí, sobrevivendo dia a dia. O Brasil, o mundo, vamos dizer assim, o planeta seria um imenso campo de concentração se a gente quisesse ser bem radical, né? Vamos para onde? Em que situação, né? Como vamos sobreviver dia a dia? Dia a dia. Como sobreviveremos, né? Dia a dia. Nossa vida, ela é uma questão de sobrevivência. Todo dia. Eu falo por mim. Todo dia, o que foi, foi. Pensar lá na frente. Pensar lá na frente sempre. Entendeu? Na comida, como no qualquer, no dinheiro, para poder viver. Porque quando você perde, você acabou. Para quem você vai recorrer, né? Só a Deus. Aqui, ó, o destino, um presente, ó. Pela maneira com que uma pessoa assume seu destino inevitável, assumindo que esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, revela-se mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. A pessoa pode permanecer corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou na luta levada ao extremo pela autopreservação, pode esquecer sua humanidade e acabar tornando-se por completo aquele animal gregário,
conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será digna do tormento ou não. Anos atrás vimos outros filmes, Ressurreição, baseado no romance de Tolstói. Quem então não pensou a mesma coisa? Que destinos grandiosos, qual grandes personalidades? Nós, de certo, não teremos um destino tão glorioso e por isso jamais poderemos alcançar semelhante grandeza humana. Terminada a sessão de cinema, íamos tomar um café, comer um sanduíche e acabávamos com essas estranhas ideias metafísicas que por um momento haviam cruzado nosso pensamento. Mas quando a gente mesmo se via colocado perante um destino grandioso, quando a gente mesmo se defrontava com a decisão de fazer frente ao destino com grandeza interior própria, já tínhamos esquecido aqueles propósitos pouco sérios e acabávamos falhando. Quer dizer, você se vendo no outro, né? O outro, coisas extraordinárias, você é um ser comum, né? Ser comum, eu sou um ser comum, entendeu? Igual a tantos, não sou melhor que ninguém, não sou mais bonito de jeito nenhum que ninguém, né? E tendo que lidar com esse dia a dia, tendo que lidar com a vida, né? A vida com propósitos, né? Com razão de viver, né? Com razão de viver, entendeu? Que é o que importa, né? Isso é que importa, isso é que é força. Você se colocar e ir seguir adiante, sobreviver dia a dia, entendeu? Não se entregar, não adoecer, não se deixar levar pelas coisas, você ir seguindo, porque é isso que dá força para você, né? Como é que é? A vida é bela, a vida é bela, viver todo dia. Dissemos acima que a razão última para a deformação da realidade vital interior da pessoa no campo de concentração não está nas causas psicofísicas enumeradas, no fato de se originar em última análise numa livre decisão. Isso queremos detalhar a seguir. A observação psicológica dos reclusos no campo de concentração revelou que somente sucumbe às influências do ambiente no campo, em sua evolução de caráter, aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente, mas somente entregava os pontos àquele que não tinha mais em que se segurar interiormente. Em que deveria e poderia consistir esse apoio interior? Eis a nossa questão. Os relatos e as descrições de casos vividos por ex-prisioneiros concordam em que o mais deprimente era o fato de o recluso geralmente nunca saber quanto tempo ele ainda teria que passar no campo de concentração. Ele não conhece o prazo para a libertação. Esse, se entrava em cogitação, o que não acontecia no nosso campo, era tão indeterminado que na prática a duração do confinamento não só era impossível de se conhecer, mas podia ser considerada ilimitada. Um conhecido pesquisador na área da psicologia apontou certa vez para o fato de que a forma de existência no campo de concentração poderia ser caracterizada como uma existência provisória. De nossa parte, precisamos complementar essa caracterização dizendo que a existência do prisioneiro em campo de concentração pode ser definida como provisória sem prazo. Ao chegar a um campo de concentração, os recém-internados geralmente pouco sabiam sobre as condições ali vigentes. Os que voltavam tinham que se calar e de certo ponto jamais alguém regressara. Ao pôr os pés no campo, entretanto, alterava-se o cenário interior. Com o fim da incerteza também já chegava a incerteza do fim. Não se podia prever quando chegaria ao fim essa forma de existência, se é que jamais sucederia. Quer dizer, beleza, a guerra acabou em 45, né? Mas imagina você lá em 1943. Parece nada, né? O que são 3 aninhos? O que são 3 aninhos diante de uma situação desse naipe, né? Aqui, ele vai até citar aqui, ó. A vida dessas pessoas acaba se desvanecendo em vez de alçar-se a um ponto alto, justamente sobre as dificuldades extremas da reclusão para os que em princípio haveria chance. São poucas as pessoas capazes disso, mas elas conseguiram, mesmo no fracasso exterior e mesmo na morte, alcançar uma grandeza humana que antes, em sua existência cotidiana, talvez jamais lhes tivesse sido concedida. Para os outros, entretanto, para nós do tipo médio e frouxo, passava a valer a advertência de Bismarck. A vida é como Otto von Bismarck. A vida é como estar no dentista. A gente pensa que o principal ainda vem, quando na realidade já passou.
Variando um pouco, poderíamos dizer que a maioria das pessoas no campo de concentração acreditava ter perdido as verdadeiras possibilidades de realização, quando na realidade elas consistiam justamente naquilo que a pessoa fazia dessa vida no campo. Vegetar como os milhares de prisioneiros ou como os poucos, vencer interiormente. Aí ele vai falar aqui do Spinoza, né? Ele vai citar o Spinoza como educador. Ele vai citar aqui uma frase do Spinoza, né? Na Ética. Affectus que passio est, desinit spatio simulatic, ius claram et distinctam formam ideia. A emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Ética, quinta parte, do poder do espírito ou a liberdade humana, sentença 3. Quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro, está perdido no campo de concentração. No futuro, tal pessoa perde o apoio espiritual, sucumbe interiormente e decai física e psiquicamente. Geralmente isso acontece de forma até bastante repentina, uma espécie de crise, cujos sintomas o recluso relativamente experimenta, conhece muito bem. Cada um de nós temia aquele momento em que se manifestava pela primeira vez essa crise, não em si próprio, pois então já teria sido indiferente, e sim em seus amigos. Você está vendo, né, você está vendo aquilo ao seu redor, o horror ao seu redor. Aí ele vai citar a famosa frase do Nietzsche, né, que ele gostava de citar o tempo todo, né? Quem tem por que viver aguenta quase todo como. Portanto, era preciso conscientizar os prisioneiros à medida que era dada a oportunidade do porquê de sua vida, do seu alvo, para assim conseguir que eles estivessem também interiormente à altura do terrível como da existência presente, resistindo aos horrores do campo de concentração. Perguntar pelo sentido da vida, né? Qual é o que dá sentido a você, o que dá força para você continuar, né? Ai, caramba. A frase do Rilke, né? Quanto sofrimento há por resgatar. Deixa eu ver mais coisas aqui. É um livro. Olha só. Como é possível que pessoas de carne e osso cheguem a infligir tamanho sofrimento a outros seres humanos? A gente vê isso todo dia. Né? A gente vê isso todo dia. Todo dia eu vejo isso. Todo dia eu vejo isso, gente. Aí vem a terceira fase, né? Após a libertação, quando o indivíduo ele é liberto. O que vai rolar nisso, né? Mas antes de passar para a terceira fase, vou só dar uma historinha, né? Que para mim foi forte aqui, né? Ó, para um ou outro de nós, entretanto, talvez tenha chegado o dia em que estava novamente sentados no cinema assistindo ao mesmo filme ou a um filme semelhante, enquanto que anteriormente assistia a um outro filme, lembrando-se daquelas pessoas que realizaram em sua vida tudo isso e mais ainda do que o pôde mostrar uma produção cinematográfica de cunho sentimental. Quem sabe então nos ocorre esse ou aquele detalhe desse ou daquela história da grandeza interior de determinada pessoa, como por exemplo a história de uma mulher jovem morrendo no campo de concentração, da qual fui testemunha. A história é singela, não há muito o que contar, e mesmo assim ela soará como que inventada, de tão poética que ela se afigura. Essa jovem mulher sabia que teria que morrer nos próximos dias. Quando falei com ela, ainda assim estava bem disposta. Sou grata ao meu destino por ser assim tão duro comigo. Foi o que ela me disse textualmente, pois em minha vida burguesa anterior eu tive tudo o que quis e minhas ambições espirituais não eram lá muito sérias. Em seus últimos dias ela estava completamente ensimesmada. Essa árvore ali é a única amiga em minhas solidões, disse-me ela apontando pela janela do barracão. Lá fora um castanheiro estava em plena florescência e do catre da enferma podia-se enxergar pela pequena janela do barracão da enfermaria um único ramo verdejante com 2 flores. Com essa árvore eu converso muitas vezes, disse ela. Fico meio desconcertado, sem saber como interpretar suas palavras. Estaria ela sofrendo de alucinações e delírios? Por isso lhe pergunto se a árvore também lhe responde. Sim, sim. E o que ela estaria dizendo? Respondeu-me. Ela me disse, estou aqui, eu sou a vida eterna. Tem outras histórias aqui mas desse nível aqui.
falar, né, gente? O que dizer, né? Ele vai falar, né, aqui da situação, né, quando foi libertado em 45, né, quando aconteceu a libertação. Ele vai contar sobre como é que foi esse pós, né, pós-libertação, diante de todas as situações extremas, diante de todo o horror. Ele vai falar, né, de como é que se deu o alívio da tensão, né, de poder sair, mas fica sempre aquele vazio, né, do que foi, né. Ai daquele para quem não existe mais a razão das suas forças no campo de concentração, o ente querido. Ai daquele que experimenta na realidade aquele momento que soa 1000 vezes, e um momento bem diferente, completamente diferente do que for imaginado. A pessoa pega o bonde, vai até aquela casa que por anos a fio imaginava diante de si e aperta a campainha, bem assim como tanto desejarem seus 1000 sonhos. Mas quem abre a porta não é a pessoa que deveria abri-la, ela jamais voltará a lhe abrir a porta. Todos no campo de concentração sabíamos e dizíamos um ao outro: não há felicidade sobre a terra capaz de compensar nosso sofrimento. Não esperávamos felicidade, não era isso que nos sustentava e conferia um sentido ao nosso sofrimento, aos nossos sacrifícios, ao nosso morrer. E contudo, não estávamos preparados para a infelicidade. Essa desilusão que esperava grande parte dos prisioneiros foi para muitos deles uma experiência difícil de superar, e era difícil mesmo para um psicoterapeuta enfrentá-la no tratamento do paciente. Essa observação, no entanto, não deveria desanimar o psicoterapeuta. Ao contrário, a dificuldade deve resultar em estímulo, pois constitui desafio e tarefa. De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer nesse mundo, depois de tudo que sofreu, a não ser seu Deus. Tem um quadrinho extraordinário, que eu considero extraordinário, chamado Maus, do Art Spiegelman, né? Vou até colocar aqui o livro do Samuel Weiner aqui do lado, que se eu esquecer de colocar a capa do livro, ele vai estar bem aqui, né, nessa lateral aqui. Se eu esquecer, paciência, procurem aí esse quadrinho do Art Spiegelman chamado Maus, que conta a história do pai do quadrinista, que ele foi um prisioneiro de guerra, prisioneiro judeu de campo de concentração, e como foi sair, conta todos os horrores também. É uma espécie de em busca de sentido, né? Em busca de sentido. É um quadrinho que vale muito a pena ser lido também. Um dia eu vou pegá-lo e vou fazer uma resenha dele aqui no canal, que é um quadrinho que vale bastante ser a pena. Me deu até ideia de pegar, porque eu já li ele há bastante tempo. Vale a pena ser lido. Você vai ver também que o que foi o pós, né? Fala muito sobre o pós, o pós campo de concentração também, como ele coloca aqui. Ele vai dar aqui na segunda parte os conceitos fundamentais da logoterapia. Só dizer o nome dos tradutores, né? Tradução de Walter Schlupp e Carlos Avellini. Essa edição é da editora Vozes, de 2015. Beleza, gente? Essa edição aqui do livro. Aí ele vai dar aqui os conceitos fundamentais da logoterapia, né? Leitores da minha breve narração da autobiográfica costumam pedir uma explicação mais completa e específica sobre minha doutrina terapêutica, que aí justamente vai ser a parte complementar, que esse livro divide em 3 partes, né? 3 partes. Essa aqui é a segunda. Aí ele vai colocar o que vem a ser a logoterapia. Ele vai definir, né, o termo. Quero explicar por que tomei o termo logoterapia para designar minha teoria. O termo logos é uma palavra grega e significa sentido. A logoterapia, ou como tem sido chamado por alguns autores, a terceira escola vienense de psicoterapia, concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido. Para a logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora do ser humano. Por essa razão, costumo falar de uma vontade de sentido, a contrastar com o princípio do prazer, ou como também poderíamos chamá-lo, a vontade de prazer, no qual repousa a psicanálise freudiana, e contrastando ainda com a vontade de poder enfatizada pela psicologia adleriana, através do uso do termo busca de superioridade.
Aí ele vai dar aqui, né? A vontade de sentido, a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária, né? Minha razão de viver aqui, ó. Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que satisfará sua própria vontade de sentido. Alguns autores sustentam que sentidos e valores são nada mais que mecanismos de defesa, formações reativas e sublimações, mas pelo que toca a mim, eu não estaria disposto a viver em função dos meus mecanismos de defesa. Tampouco estaria pronto a morrer simplesmente por amor às minhas formações reativas. O que acontece, porém, é que o ser humano é capaz de viver e até de morrer por seus ideais e valores. Isso tem histórias, milhares de histórias. Aí ele vai falar, né? Aí vai falar da frustração existencial. Né? A vontade de sentido também pode ser frustrada. Nesse caso, a logoterapia fala de frustração existencial. O termo existencial pode ser usado de 3 maneiras, referindo-se a, primeiro, a existência em si mesma, isso é, ao modo especificamente humano de ser, ao sentido da existência e a busca por um sentido concreto na existência pessoal, ou seja, a vontade de sentido. Frustração existencial também pode resultar em neuroses. Para esses tipos de neurose, a logoterapia cunhou o termo neuroses noogênicas. Aí ele vai explicar o que é neuroses neogênicas, a contrastar com as neuroses na significação habitual da palavra, isso é, as neuroses psicogênicas. As neuroses noogênicas têm sua origem não na dimensão psicológica, mas antes na dimensão noológica, do termo grego nous, que significa mente, da existência humana. Esse é outro conceito logoterapêutico que designa qualquer coisa pertinente à dimensão especificamente humana. Aí ele vai falar que é noodinâmica, vai explicar o vazio existencial, né, que é o fenômeno, considerado o fenômeno do século XX, né, os existencialistas, né, o que vai, né, rolar nisso, né, que é um fenômeno muito difundido no século XX. Isso é compreensível por ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. Falta Deus na vida das pessoas, né? Falta Deus na vida das pessoas. Só Deus preenche esse vazio, nenhuma outra coisa preenche esse vazio existencial, só Deus. Ao sentido da vida. Duvido que um médico possa responder essa questão em termos genéricos, isso porque o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. O que importa, por consequente, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em dado momento. Formular essa questão em termos gerais seria comparável a perguntar a um campeão de xadrez: diga-me, mestre, qual o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe algo como o melhor lance ou um bom lance a partir de uma situação específica num jogo e da personalidade peculiar do adversário. No xadrez você pode pensar também num jogo de futebol, entendeu? As coisas vêm, né? As coisas vêm vindo, acontecem. A vida acontece coisas, situações que você não tem como muitas vezes como se desviar. A essência da existência. Essa ênfase sobre a responsabilidade reflete-se no imperativo categórico da logoterapia. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Parece-me que nada estimula tanto o senso de responsabilidade de uma pessoa como essa máxima, a qual a convida a imaginar primeiro que o presente é passado e, em segundo lugar, que o passado ainda pode ser alterado e corrigido. Semelhante preceito confronta-se com a finitude da vida e com o caráter irrevogável daquilo que ela faz de sua vida e de si mesma. O sentido do sofrimento, o sentido do amor, né? Aqui, ó. Gostaria de recordar aquilo que foi talvez a mais profunda experiência por que passei no campo de concentração. As chances de sair dali com vida não passavam de 1 em 28, como se pode verificar facilmente em estatísticas exatas. Não parecia nem mesmo possível e muito menos provável que o manuscrito do meu primeiro livro, que ocultei dentro da minha capa ao chegar em Auschwitz, jamais pudesse ser salvo. Assim tive que sofrer e superar a perda de meu filho espiritual. Parecia agora que nada, nem ninguém sobreviveria a mim, nem filho físico, nem filho espiritual que fossem meus. Vi-me assim confrontado com a questão de se, dentro dessas circunstâncias, minha vida carecia de qualquer sentido em última análise. Eu ainda não percebia que uma resposta para essa questão com que eu estava me debatendo tão desesperadamente já estava à minha espera, e que pouco depois ela me seria dada. Foi quando tive que entregar minha roupa e em troca herdei os trapos surrados de um recluso que fora mandado para a câmara de gás logo depois de sua chegada à estação ferroviária de Auschwitz.
Em lugar do grande número de páginas do meu manuscrito, encontrei no bolso da capa, recém-adquirida, uma única página arrancada de um livro de orações hebraico, contendo a principal oração judaica, o Shema Israel. Como interpretar semelhante coincidência, senão como desafio no sentido de viver meu papel, meus pensamentos, em vez de simplesmente colocá-los no papel? Lembro-me que pouco depois me pareceu que eu morreria em futuro próximo. Dentro dessa situação crítica, entretanto, eu tinha uma preocupação diferente da maioria dos meus companheiros. A pergunta deles era: será que vamos sair com vida do campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. A pergunta que atormentava a mim era: será que tem sentido todo esse sofrimento, toda essa morte ao nosso redor? Caso contrário, não faz sentido sobreviver uma vida cujo sentido depende de semelhante eventualidade, escapar ou não escapar. Em última análise, nem valeria a pena ser vivida. Ai, ai. A fé religiosa. No entanto, quando o paciente está sobre o chão firme da fé religiosa, não se pode objetar ao uso do efeito terapêutico das suas convicções espirituais. Para esse fim, o psiquiatra pode colocar-se no lugar do paciente. Exatamente isso que eu fiz certa vez, por exemplo, quando um rabino da Europa Oriental veio ter comigo e me contou sua história. Ele tinha perdido sua primeira esposa e seus 6 filhos no campo de concentração de Auschwitz, onde foram mortos na câmara de gás, e agora se evidenciou que sua segunda mulher era estéril. Observei que a procriação não é o único sentido da vida, pois nesse caso a vida em si perderia o sentido, e algo que em si mesmo não tem sentido não pode ganhar sentido simplesmente através de sua perpetuação. Entretanto, o rabino encarava sua sorte como um judeu ortodoxo, ou seja, no desespero de não ter um filho que pudesse pronunciar o Kadish, que é uma oração, né, para ele depois de sua morte. Não desisti. Fiz uma última tentativa de ajudá-lo, perguntando se ele não esperava ver seus filhos novamente no céu. Minha pergunta, entretanto, desencadeou uma torrente de lágrimas, e agora sim veio à tona o verdadeiro motivo de seu desespero. Explicou ele que seus filhos, uma vez que morreram como mártires inocentes, mereceriam o mais elevado lugar no céu, mas ele mesmo, um velho pecador, não podia esperar receber o mesmo. Ainda não desisti e retruquei: não se poderia conceber, rabino, que foi justamente esse o sentido de o Senhor sobreviver a seus filhos para que fossem purificados por esses anos de sofrimento, de modo que também o Senhor, embora não inocente como seus filhos, pudesse afinal tornar-se digno de juntar-se a eles no céu? Não está escrito nos Salmos que Deus guarda todas as suas lágrimas? Ainda assim, talvez nenhum de seus sofrimentos tenha sido em vão. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu aliviado do seu sofrimento pela nova perspectiva que ele pôde abrir. Só Deus, só Deus. Só Deus, não se iludam. A transitoriedade da vida, né? A vida, as coisas passam, as coisas acontecem, vão acontecendo. Você tem um passado, mas você tem um futuro também pela frente. Você tem um futuro de realizações, de coisas a fazer na vida, entendeu? Mesmo que sua vida seja medíocre, você tem coisas a fazer, você tem coisas a realizar, entendeu? Não se entregar, né? Não se entregar, não se entregar no campo de concentração, não se deixar levar, nunca. Seguir até o último dia da sua vida, para você olhar para trás e falar: eu fiz alguma coisa, eu realizei algo, nem que seja o mínimo. Você tem como lembrar que ajudou pessoas, né? Ajudou pessoas. Você foi alguém. Você foi alguém nesse mundo. Aqui, vamos ver, fechando aqui. Ele ainda vai ter uma final, né? A neurose coletiva. Cada pessoa tem sua própria neurose coletiva e cada época necessita de sua própria psicoterapia para enfrentá-lo. O vazio existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como forma privada e pessoal de niilismo. O niilismo, por sua vez, pode ser definido como uma posição que diz não ter sentido ser. Quanto à psicoterapia, porém, ela jamais será capaz de enfrentar esse estado de coisas em escala maciça se não se mantiver livre do impacto da influência das tendências contemporâneas de uma filosofia nihilista. Quase contrário, ela mesma representará um sintoma da neurose de massa, ao invés de sua possível cura. A psicoterapia não só refletiria uma filosofia nihilista, mas mesmo sem saber e sem querer, também transmitiria ao paciente o que na verdade é uma caricatura e não uma imagem verdadeira de ser humano. Antes de mais nada, há um perigo inerente na doutrina do nada mais que aplicada à pessoa. A teoria de que o ser humano é nada mais que o resultado de condicionantes biológicos, psicológicos e sociológicos ou produto da hereditariedade do meio ambiente.
Semelhante visão do ser humano faz o neurótico acreditar no que ele já tende a pensar de qualquer forma, a saber que é um fantoche, vítima de influências externas ou circunstâncias internas. Esse fatalismo neurótico é fomentado e reforçado por uma psicoterapia que nega a liberdade à pessoa. É o que tem muito aí nas psicologias, nas terapias, né? Nas terapias aí seculares, psicologia. Empurra o bêbado ladeira abaixo, né? O cara, a mulher tá pensando em se separar do marido, aí o psicólogo, separa mesmo, é bom, separa, como diz o Nelson Rodrigues, separa da besta desse seu marido. Aí a mulher fica repetindo, né? A besta do meu marido acaba se separando do casamento, não luta pelo casamento, não luta, né? Não luta, ela simplesmente se separa. Sem dúvida, o ser humano é um ser finito e sua liberdade é restrita. Não se trata de estar livre de fatores condicionantes, mas sim da liberdade de tomar uma posição frente aos condicionamentos. Como eu disse certa vez, sendo professor em 2 campos, neurologia e psiquiatria, sou plenamente consciente de até que ponto o ser humano está sujeito às condições biológicas, psicológicas e sociológicas. Mas além de ser professor nessas 2 áreas, sou um sobrevivente de 4 campos de concentração, e como tal também sou testemunha da surpreendente capacidade humana de desafiar e vencer até mesmo as piores condições concebíveis. Se eu não estou enganado, isso aqui ele falou, deixa eu ver aqui, na revista Manchete, em 1984, deixa eu só dar uma olhada aqui, deixa eu só confirmar, isso aqui são palavras dele, deixa eu ver aqui, não está falando aqui. 17, deixa eu ver. Aqui pelo menos não está falando. Mas enfim, né? Aí a crítica do pandeterminismo, né? As críticas à psicologia secular, né? As terapias seculares, entendeu? Ele vai aqui batendo, né? Vai esmurrando esse ateísmo, né? Esse ateísmo, esse querer tirar a fé das pessoas, a religiosidade das pessoas. Aqui vai aqui a tese do otimismo trágico. Ele escreveu isso aqui em 84, né, para colocar no livro, né, ele vai explicar aqui aos pouquinhos. Vou fechar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse livro, que ele é curto, ele tem 170 páginas e vale a pena você tê-lo em mão, como eu disse. Em vista da possibilidade de encontrar sentido no sofrimento, o sentido da vida passa a ser algo incondicional, ao menos potencialmente. Esse sentido incondicional, no entanto, encontra paralelo no valor incondicional que cada pessoa sem exceção possui. E é isso que garante o fato indelével da dignidade humana. Assim como a vida permanece potencialmente significativa sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis, também o valor de cada pessoa sem exceção a acompanha e o faz porque está baseado nos valores que a pessoa já realizou no passado. Não está subordinado à utilidade que a pessoa possa ter ou não no presente. As pessoas que mexem com drogas, né? As pessoas que mexem com drogas, os jovens no seu vazio, a adolescência no seu vazio, numa busca de sentido, mas às vezes se deparando com filosofias nihilistas. Filosofias nihilistas. Olha só aqui, ó. Para fechar, né? Ó. Sigmund Freud afirmou em certa ocasião: imaginemos que alguém coloca determinado grupo de pessoas bastante diversificado numa mesma e uniforme situação de fome. Com o argumento da necessidade imperativa da fome, todas as diferenças individuais ficarão apagadas e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme da mesma necessidade não satisfeita. Aí ele vai dizer, né, o Viktor Frankl: graças a Deus, Sigmund Freud não precisou conhecer os campos de concentração do lado de dentro. Seus objetos de estudo deitavam sobre divãs de pelúcia desenhados no estilo da cultura vitoriana e não na imundície de Auschwitz. Lá as diferenças individuais não se apagaram, mas ao contrário, as pessoas ficaram mais diferenciadas, os indivíduos retiraram suas máscaras, tanto os porcos como os santos. E hoje não se precisa mais hesitar no uso da palavra santos. Basta pensar no padre Maximilian Kolbe, que foi deixado passando fome e finalmente assassinado através de uma injeção de ácido carbólico em Auschwitz e que em 1983 foi canonizado. Você pode estar inclinado a acusar-me de invocar exemplos que são exceções à regra.
Sed omnia praeclara tam difficilia qua rara sum. Mas tudo que é grande é tão difícil de compreender quanto de encontrar, conforme diz a última frase da Ética de Spinoza. Naturalmente, você pode perguntar se realmente precisamos referir-nos a santos. Não seria suficiente referir-nos a pessoas decentes? É verdade que elas formam uma minoria, mas que isso sempre serão uma minoria. E, no entanto, vejo justamente nesse ponto o maior desafio a que nos juntemos à minoria, porque o mundo está numa situação ruim. Porém, tudo vai piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que puder. Portanto, fiquemos alerta em duplo sentido. Aí, para finalizar, né? Desde Auschwitz, nós sabemos que o ser humano do que o ser humano é capaz. Desde Hiroshima, nós sabemos o que está em jogo. Beleza, gente? Viktor Frankl e seu Em Busca de Sentido. Tentei ser o mais rápido possível aqui para ler o livro. Tenha ele na sua biblioteca, compre. Esse livro é fácil de ser encontrado, não é um livro complicado. Você vai encontrar em biblioteca se você quiser lê-lo na integridade, né? Se quiser. É um livro extraordinário. Futuramente farei outra resenha. Futuramente vou ler de novo. Provavelmente encontrarei outras situações que vão valer a pena, muito valer a pena. Viktor Frankl, Editora Vozes, Viktor Frankl, nosso psiquiatra, e o seu Em Busca de Sentido. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. A gente volta semana que vem com mais um livrinho bom aí. Valeu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.